Bom. Foi. Perfeito. Então, a primeira comunicação de Camila Araújo Gomes, Brasil-França, Memória de um Exilado Político em A Noite de Espera e Pontos de Fuga, de Milton Autum. Camila, se quiser e como quiser se apresentar, porque aqui não temos muitas informações sobre os palestrantes, então, palavra para você. Obrigada. Como foi dizer, meu nome é Camila, eu sou mestranda no programa de Literatura e Cultura da UFBA e orientanda de Raquel, que está dos objetos de estudo, e aqui o outro, né, dos volumes da trilogia O Lugar Mais Sombrio. Então, este trabalho propõe-se analisar a condição de exilado político experienciada por Martim, narrador protagonista da trilogia O Lugar Mais Sombrio, do escritor amazonense Milton Autum. Essa série literária tem 2 volumes publicados, respectivamente em 2017 e 2019. O primeiro titulado A Noite da Espera e o segundo Pontos de Fuga. O lançamento do terceiro e último livro ainda é incerto. Em linhas gerais, a trama se passa no itinerário França-Brasil entre 1907 e 1980, período histórico marcado pela distensão política do regime militar brasileiro e, a posteriori, pela redemocratização nacional. A extinção do ato institucional número 5, em 1978, e a promulgação da Lei da Anistia, em 1979, geraram um ambiente interno menos opressivo e mais confiável, especialmente para o retorno dos exilados. Foi nessa conjuntura na qual o general Ernesto Geisel desocupou o assento presidencial, passando para João Figueiredo, o último oficial militar a gerir o Brasil sob ditadura. Esperava-se, né, que seria o último. Estruturalmente, a trilogia O Lugar Mais Sombrio atende ao formato de romance de formação, em gênero literário burguês, oriundo de uma Europa ocidental moderna, cujo imaginário social vigente projetava, abre aspas, a ideia firme de que o ponto de observação mais significativo para compreender e avaliar o curso histórico era a biografia individual de um jovem, fecha aspas. Um jovem simbolicamente forjado pelos conceitos-chave de mobilidade e interioridade. Mobilidade decorrência das contraditórias transformações capitalistas entre o século XIX e XX, que fomentaram interioridades insatisfeitas e inquietantes. Tais atributos juvenis, no entanto, não se traduzem necessariamente em maturidade, conforme se condicionou na versão tradicional do romance de formação. Enquanto não pudermos saber como o círculo da vida de Martim se findará, sugiro, nesta hora, que tenhamos o propósito de analisar algumas vivências do protagonista brasileiro, expatriado na capital francesa, também conhecida como centro geográfico e afetivo do exílio, expressão dita por Galindo, um dos personagens secundários, apoiado pelo Comitê de Apoio aos Exilados. No ano de 1978, Martim enfatiza o fato de que suas lembranças o impedem de apreciar a beleza de Paris, pois, abre aspas, o pensamento de um exilado quase nunca abandona seu lugar de origem, e não apenas por sentir saudade, mas antes por saber que o caminho tortuoso e penoso do exílio é, às vezes, um caminho sem volta, fecha aspas. Sendo assim, o exílio configura-se, diz Martim, como uma espécie de longa insônia em que fantasmas reaparecem com a língua materna, adquirem vida na linguagem, sobrevivem nas palavras. Nesse sentido, o desterrado não consegue escapar da rememoração da experiência de narrar o próprio passado e, consequentemente, o do de seu país de origem. Assim, ao fazê-lo, aciona os fantasmas que o impelem à posição de uma pessoa insone, atormentada por perdas. Tanto em A Noite da Espera quanto em Pontos de Fuga, a ausência materna é uma das principais perdas que assombram Martim, inclusive no decurso do exílio. As circunstâncias dessa ausência estão expostas no primeiro volume da trilogia, quando Lina, mãe de Martim, toma uma difícil decisão. Ao se libertar de um casamento tóxico com Rodolfo, pai de Martim, ela se afasta emocional e fisicamente do próprio filho, de tal modo que as poucas comunicações telefônicas e epistolares cessam. Esse desaparecimento misterioso levanta no decorrer da trama a possibilidade de Lina estar realmente viva, uma vez que o divórcio ocorreu devido a uma paixão extraconjugal e ao possível envolvimento dela com a militância clandestina.
A partir dessa ruptura familiar, acontecem mudanças determinantes na juventude do protagonista, que sai de sua terra natal, São Paulo, e começa a morar em Brasília, junto a Rodolfo, com quem estabelece uma relação paterna conflituosíssima. Nos idos de 1908 até 1902, Brasília torna-se um ambiente ficcional que potencializa os eventos da trajetória juvenil de Martim, onde o personagem principal ingressa em um grupo estudantil de artes cênicas, coordenado por Damiana Kant, professor do Centro de Ensino Médio, instituição parceira da Universidade de Brasília. Não pense que essa escolha de Martim se deu em prol de causas ativistas, mas sim amorosas, pois ele se apaixona por Diná, uma das integrantes mais engajadas. Além disso, o amor de Martim pela literatura nacional estrangeira incentivou a permanecer no coletivo e a contribuir para a Tribo, revista cultural produzida coletivamente. Em vista disso, o narrador protagonista compõe uma rede de amizade com seus colegas secundaristas, ao ponto de testemunhar, no desfecho de A Noite da Espera, a prisão de alguns deles, como Fábio e Wanda. Na Brada da Juventude, para a vida adulta de Martim, que pontos de fuga se desenrolam, precisamente entre 1932 e 1977. A trama do segundo volume delineia duas fugas envolvendo o personagem principal. A primeira refere-se ao fato de ele ter escapado da capital federal e retornado a São Paulo após aquela noite de tensão que culminou em mais prisões, mais perseguições e mais prática de tortura por parte do Estado ditatorial. Esse retorno de Martim à sua terra natal é sucedido por acontecimentos narrativos que perfilam o início de sua vida adulta, como o ingresso à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e a entrada em uma república universitária chamada Fidalgo, cujas tensões afetivas, políticas e culturais animavam a convivência de pequenos burgueses ideologicamente contrários à ditadura civil-militar. Essa socialização na qual Martim está inserido em Pontos de Fuga é similar à do grupo de adolescentes abordado no enredo de A Noite da Espera. Além disso, o protagonista tenta administrar emocionalmente duas ausências que o afetavam amargamente, a de sua mãe, Lina, e desta vez a de Dinar, a mulher por quem nutre um amor não correspondido nas mesma intensidade desde a adolescência. No dia 2 de novembro de 1907, Julião, um dos narradores personagens de Ponto de Fuga, observa a parede do quarto de Martim na Fidalga. Cito: a foto da Diná e da mãe do Martim cravadas numa folha de cartolina. Rostos mais ou menos parecidos, mas o olhar e a expressão não batem. Melancolia da mãe, brilho de ambição da outra. Fim de citação. São esses dois rostos espectrais que acompanham Martim em sua segunda fuga, nesse caso do Brasil para a França. A motivação dessa saída repentina é parcialmente explicada no ano de 1979, em Paris, durante um diálogo entre Damiano e o personagem principal. Abre aspas. Diná foi conversar comigo quando te soltaram. Você estava em Santos, cuidando dos ferimentos no rosto, nos olhos. Ela pediu que eu te convencesse a viver em Paris. Disse que só longe do Brasil você podia fabular suas memórias. E ela estava certa. Você podia fazer outra coisa para não naufragar na depressão e na bebedeira? A prisão de Diná precipitou nossa viagem para cá. Mas quando ela afirmava que tua mãe estava morta, eu discordava. Não acreditava nisso. Até hoje, não acredito. Fecha aspas. Nesse trecho, há uma síntese de conflitos pessoais que marcam a transição da juventude para a vida adulta de Martim. A depressão e a bebedeira são sintomas gerados pelo trauma da separação materna, os quais são distensionados no período de exílio. O período de Diná, a Damiano, surge efeitos construtivos na formação do protagonista, à medida que ele fabula as memórias individuais e coletivas, entrelaçando-as em um projeto que articula os trabalhos de memória, escrita e luto em meio à experiência do exílio. Por sinal, é em março de 1938, na cidade parisiense, especificamente dentro de uma rua popular chamada Rue des Aligres, que Martim, cito, retira da sacola a papelada de Brasília e São Paulo, na qual constam cadernos, fotografias, cadernetas, folhas soltas, guardanapos com frases rabiscadas, cartas e diários de amigos, quase todos distantes, alguns perdidos, talvez, para sempre. Fim de citação. Em seguida, ele começa a datilografar os manuscritos de modo elíptico, fragmentário, lacunar e não linear.
Esses fragmentos literários referem-se ambiguamente tanto à papelada quanto aos amigos de Martins, distantes e perdidos, talvez para sempre, que quando jovens lutaram contra a ditadura brasileira, sacrificando suas vidas ou colocando-as muitas vezes em perigo. Essa passagem metanarrativa também evidencia o que a Leida Assmann, em seu livro Espaços da Recordação, propõe em relação à escrita, considerando como um dos espaços políticos de recordações biográficas históricas, consequentemente de construção de identidade individual e nacional. Para a autora alemã, a escrita é um instrumento de eternização, um suporte da memória e uma metáfora da memória, uma vez que os gestos de escrever e gravar são historicamente análogos à memória, podendo fomentá-la e, paradoxalmente, destruí-la. No caso de Martins, trata-se de um processo ficcional de recordação ou rememoração que busca lidar com a perda da pátria e suas significações afetivas, sociais, culturais e políticas, em especial aquelas ligadas à figura materna. Nessa linha de pensamento, o narrador protagonista da trilogia O Lugar Mais Sombrio investe suas energias durante os 3 anos de exílio em Paris na recuperação de um mundo de lembranças, da quais resulta o romance. Isso converge com a tese de Edwin Said, defendida em seu ensaio Reflexões sobre o Exílio, no qual ele pondera que, abre aspas, grande parte da vida de um exilado é culpada em compensar a perda desorientadora, criando um novo mundo para governar. O novo mundo do exilado é logicamente artificial e sua irrealidade se parece com a ficção, fecha aspas. É justamente por meio da escrita que Martins, ao constituir um mundo de memórias, ocupa-se na tentativa de compensar essa perda desorientadora, provocada por, abre aspas, uma fratura incurável entre um ser humano e um lugar natal, entre o eu e o seu verdadeiro lar, fecha aspas. Essa cisão geográfica e afetiva gera uma profunda tristeza na pessoa que a sente, podendo reativar outras lembranças traumatizantes e desamparo, como acontece com Martim em relação ao desaparecimento misterioso de sua mãe Lina e ao afastamento de Dinar, que foi presa e cruelmente violentada no centro de tortura da Rua Tutóia. Trágico evento ocorrido em São Paulo no mês de novembro de 1907, que ocasionou a antecipação da viagem de Martim e Damiana a Paris. Vale salientar que Martim, em carta enviada a Julião, diz que Dinar, que Lina e Dinar significavam, cito, as grandes ausências da vida dele, mulheres que não se conheciam e talvez nunca viessem a se conhecer. Só posso vê-las refletidas no espelho, imagem de 2 pessoas amadas, na memória, na imaginação, no sonho. Fim de citação. Essa imagem do espelhamento remonta à interseção entre memória, imaginação e sonho, projetando no campo semântico e metafórico de ausência e presença, realidade e fantasia. Aliás, há uma cena literária novamente entre Martim e Damiano, em que este flagra o protagonista escrevendo cartas. Nessa ocasião, Martim comenta que, abre aspas, as cartas imaginárias para Lina eram o único recurso para mantê-la dentro de mim viva, fecha aspas. Embora o conteúdo epistolar tenha sido omitido pelo narrador protagonista, que nessa altura estava exilado no ano de 1909, percebe-se que o recurso da carta imaginária é um exemplo sinergético que condensa memória, imaginação e luto. A carta configura-se como uma metonímia da presença e ausência da mãe. Desse modo, observa-se que tentar encontrá-la, observa-se também que a trajetória de Martim orbita em torno da ausência de Lina. Contudo, ao passo que tenta encontrá-la, inclusive mobilizando outros personagens como Dinar, Anitta, Julião e, sobretudo, Damiano, ele foge com receio do que pode descobrir. Nessa mesma conversa entre Martim e Damiano, o professor ativista revela que se afastara do Círculo Latino-Americano de Resistência, coletivo formado por exilados em Paris, devido a discursos preconceituosos praticados internamente. Martim, e outra passagem da trama, relembra uma de suas participações militantes nesse círculo, vivenciada em 1909, penúltimo ano de seu exílio. Cito: levei alguns cartazes à sede da Associação França América Latina, em Patim. Na viagem de metrô, comecei a ver os cartazes. Temendo reconhecer o rosto da minha mãe, lia o nome, a data de nascimento e do desaparecimento de cada pessoa. Rostos femininos e masculinos de uruguaios, paraguaios, argentinos, chilenos, salvadorenhos, bolivianos, brasileiros, etc. Mestiços, negros, indígenas, brancos, orientais.
nomes e rostos de filhos, netos e talvez bisnetos de imigrantes da Europa, do Oriente Médio, da Ásia e de escravos da África. Nas fotos de rostos femininos, meu olhar descia lentamente do cabelo até a testa e parava nas sobrancelhas. Eu reconhecia os olhos da minha mãe. Não vi todos os cartazes, as mãos tremiam de ânsia e medo. Queria deixar o luto em suspenso, adiar a dor. Fim de citação. Essa distribuição dos cartazes de desaparecidos políticos remete a uma discussão traçada no capítulo Pós-Memória, Reconstruções, escrita pela crítica literária argentina Beatriz Sarlo. O mosaico multinacional e pluriétnico, descrito por Martim, toca na questão da pós-memória relacionada à geração dos filhos que reconstituem as memórias de seus pais e mães desaparecidos. Segundo Sarlo, abre aspas, se é para chamar de pós-memória o discurso provocado no filho, isso se deve à trama biográfica e moral da transmissão, à dimensão subjetiva e moral, fecha aspas. Além disso, essa provocação resulta de uma reconstrução memorialística baseada em, abre aspas, relatos decepcionantes e cheios de furos ou reconstruções precárias, que, no entanto, sustentam algumas certezas, embora inevitavelmente permaneçam os vazios daquilo que não se sabe. Mas isso, que se desconhece, não é efeito da memória da segunda geração, é sim consequência do modo que a ditadura administrou o assassinato. Fecha aspas. Ficcionalmente, o conflito central a ser solucionado no último volume de O Lugar Mais Sombrio é a busca do filho pela mãe desaparecida. As últimas informações sobre Lina concernem a fato de ela ter ido viver um sítio com seu amante, um artista. Contudo, no desfecho de Ponto de Fuga, Martim recebe uma ligação telefônica de sua avó materna, Angina, pedindo-lhe para retornar ao Brasil, pois sua mãe talvez conseguisse sair viva daquele inferno. Desse modo, infere-se que o filho tentará reconstituir o passado recente da mãe, uma sobrevivente da ditadura, assim como ele. Diante do que foi discutido até aqui, o exílio de Martim pode ser lido como um espaço de rememoração que se constitui em um projeto realizado na e pela escrita, ou seja, em uma dupla escrita, intrínseca e extrínseca, a dicção literária de Milton Ratum. O escritor, portanto, ao desenterrar as memórias do passado ditatorial, compõe esteticamente um projeto de justiça em relação às vítimas, aos sobreviventes e aos desaparecidos políticos da ditadura, nos termos teóricos do que afirma o filósofo italiano Paul Ricoeur. Cito, Ricoeur. É a justiça que, ao extrair das lembranças traumatizantes seu valor exemplar, transforma a memória em projeto. E é esse mesmo projeto de justiça que dá ao dever de memória a forma do futuro e do imperativo. Pode-se, então, sugerir que, enquanto imperativo de justiça, o dever da memória se projeta à maneira de um terceiro termo no ponto de junção do trabalho de luto e do trabalho de memória. Fim de citação. Inventadas por Ratum, as memórias traumatizantes de Martim transformam-se em um projeto de vida, de arte, de justiça, dentro do imaginário contemporâneo de um Brasil, ainda contornado historicamente por discursos opressivos. Ademais, O Lugar Mais Sombrio, ao ser classificado como romance de formação, atualiza uma tradição literária europeia em um dos territórios que, até os dias atuais, sofre os efeitos nefastos da colonização portuguesa. Para além dessa questão fundacional, a trilogia surge em meio a uma nação democraticamente jovem e que, conforme assinala Luiz Figueiredo, abre aspas, não se cultiva a memória política porque a anistia significou a amnésia. O país se recusa a enfrentar seu passado, a rever os crimes cometidos, a expor as atrocidades perpetradas por um regime de exceção. Fecha aspas. Portanto, o fazer literário de Ratum escreve-se nas práticas de uma política de sobrevivência que busca repensar os modos de transmissão da memória pública e de salvar passados em risco, através de uma ética de reuso que coincide com o exercício da crítica, de comunicação, de comunidade, de e com o passado. Desse modo, espera-se que as memórias que estão por vir, do futuro, não espelhem o horror do passado. Caso faça, que incidam sobre o presente à luz da resistência. Obrigada. Ufa, meu pulmão Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, Camila.
Deixamos o debate para Exato. depois. E E nada, vamos seguir, não é? sim. Então, a próxima é a Alessia Del Gênios, ela vai se Minha. apresentar, eu só vou falar o título da comunicação dela. Então, a Alessia vai apresentar Memórias do Exílio, Retorno e Memórias do Futuro da Ditadura Civil-Militar Brasileira. Alessia, por favor. Ok, eu sou pesquisadora na Universidade de Bolonha. Eu trabalhei muito sobre escrita de mulheres sobre a ditadura militar. Mulheres que viveram na época da ditadura, mulheres que não viveram adultas na época da ditadura, que escrevem sobre a ditadura. Eu tentei focar sobre este tema. Mas agora, espera que eu vou compartilhar a apresentação. Dá para ver? Sim, sim. Tá Vocês estão vendo? Sim. Perfeito, espera. Queria... nada. Assim. Então, aqui tem uma imagem, a imagem que vocês estão vendo é uma imagem de um vídeo de um programa brasileiro, talvez vocês conhecem, que se chamava Exílio e Canções, que foi assim, lançado um programa na televisão brasileira, eu acho que foi lançado em 2014, a ideia era para falar de exílio e da experiência de exilados e exiladas brasileiras a partir das músicas que foram feitas sobre essa experiência. Então, essa apresentação é focada sobre o tema do exílio, e eu tentei falar do exílio e das perspectivas de retorno a partir de a partir de textos escritos em períodos diferentes, a partir de perspectivas geracionais diferentes. Então, aqui. Exílio, imaginação e gerações pós-memoriais. Mar Azul, de Paloma Vidal. Je me souviens pendant que je vis. Eu lembro enquanto eu vivo. Essa citação em francês da realizadora Agnès Varda, que aproxima e combina memórias e vivências, abre o romance Mar Azul, de Paloma Vidal, 2012. A jovem autora nasceu em Buenos Aires e foi morar no Brasil com 2 anos, junto com os pais argentinos que fugiam da ditadura militar. Essa história de exílio, sem tornar-se uma autobiografia, alimenta o texto ficcional e abre profundas reflexões sobre a experiência transgeracional de exílio e sobre consequências e condicionamentos do exílio na construção identitária e na imaginação do futuro, tanto da filha, a protagonista e narradora do texto, como do pai, morto. De fato, a protagonista tenta buscar informações sobre perspectivas e sonho do pai através da leitura obsessiva dos cadernos dele que ela encontra numa casa onde o pai morava no exílio. Este livro, junto com outros textos que abordam a questão do exílio a partir do ponto de vista pós-memorial, por exemplo, A Resistência, de Julian Fuchs, Rio Pari Rio, de Luciana Hidalgo, A Chave da Casa, de Tatiana Salem-Levy, mostram quanto e como a dimensão do exílio afetou também as vidas de filhos e filhas de quem viveu adulto na época das ditaduras militares. O livro Mar Azul, mais do que descrever o processo de reinvenção da memória da protagonista, em si tenta ser e apresentar esse processo. Portanto, o projeto de obra e obra estão combinados e se tornam bem mais importantes do que a trama narrativa, que é até complexo reconstruir, porque tudo é narrado através de idas e voltas entre passado e presente, e das lembranças fragmentadas, confusas e incompletas da protagonista. O seu passado ressurge no seu cotidiano melancólico, o exílio do pai num outro país, o desaparecimento da amiga da infância, Vicky, as perguntas sempre abertas, as intuições obscuras,
obscuras que ela tinha na infância, a precoce necessidade de acostumar-se aos tempos suspensos e às faltas de respostas, e o desenvolvimento de específicas capacidades de ler os sinais. Vou ler uma citação aqui. Para mim, meu pai era uma pergunta. Que eu tenha me acostumado com essa forma de suspensão talvez seja o dado mais singular da minha infância, mas houve um momento em que soube e aceitei que a resposta não viria. Mulher no começo da velhice, a protagonista transcorre os dias dedicando-se a tarefas corriqueiras e a ler os cadernos do pai. Um dia, consciente do papel destes cadernos, será que estes cadernos são mais perto que já estive do meu pai? Por isso é tão difícil tudo. E sabendo que esta leitura, cito, conduz a um lugar que já não existe. Fim da citação. Porque os cadernos não falam bastante daquele passado e porque as palavras são enigmas incompreensíveis, ela decide começar a profanar estes cadernos e escrever do lado das palavras escritas pelo pai. Neste difícil processo de leitura, mentiria se eu digo que os leio, passo a vista, viro as páginas, rapto uma ou outra frase. E de escrita de completamento, isto não é um diário, nem uma carta, nem uma autobiografia, nem qualquer outro tipo de escrita íntima. Só escrevo porque ele escreveu do outro lado. Se ensina um processo metaliterário de invenção da memória, de preenchimentos imaginários das lacunas. Exercício que ela teve que aprender desde a infância. Cito, eu tive que me tornar uma fabulista da minha história. Fim da citação. Neste sentido, muitas perguntas que alimentam a sua escrita estão relacionadas à dimensão da viagem, do exílio, da imaginação de como o pai poderia ter vivido na distância e ter imaginado a volta. Há tanto que não é possível entender. Será que meu pai não tinha consciência disso? Talvez ele não fosse um homem de dúvidas, ou talvez o fosse sem ser capaz de aceitar sua própria condição. De que lado estava a viagem para ele? Da fuga ou da completude? Ele podia ter ficado? O exercício da escrita com a escrita do pai se torna uma maneira de continuar o que foi interrompido, de imprimir significados onde tem apenas faltas, de estabelecer diálogos póstumos e impossíveis, porque ela nunca mais viu seu pai vivo, de explicitar a dimensão da incompreensão daquilo que foi o exílio por uma filha que não o escolheu, que não o subiu pessoalmente, mas que teve que conviver com a sua sombra sem entender porquê. A imaginação tem o papel de cumprir tudo o que foi impossível entender e viver do passado. Passado que, claramente, é bastante fundamental para construir a própria identidade no mundo. Esta focalização da imaginação no passado é, com certeza, um dos aspectos predominantes da experiência pós-memorial do exílio. Realmente diferente do significado que este termo assume como conceito, que foi elaborado apenas a partir da experiência de quem vivenciou pessoalmente o exílio. Exílio, imaginação, retorno e gerações da ditadura. No testo critico La letteratura nell'età globale, a autora Giuliana Benvenuti e o autor Remo Ceserani, tentando refletir sobre a relação entre literatura e exílio e aproximando o conceito do exílio à da diáspora, seguindo a caracterização da diáspora proposta, por exemplo, por Stuart Hall e por James Clifford, e ligada às ideias de afiliações múltiplas e descentralização, escrevem: o exílio, como a migração, é uma condição de privação, mas, ao mesmo tempo, é a abertura de um processo de liberdade e também um lugar de observação privilegiado, apesar de ser desconfortável, e a prática de uma instância crítica relacional e comparativa. A marginalidade do exílio, mas também a carga inovadora possível que esta posição descentralizada permite, devem se tornar a base de uma prática intelectual que, na obra de Said, encontra os próprios modelos. Esta dimensão parcialmente positiva do exílio, o exílio como um horizonte de possibilidades, de fato faz parte das narrações de quem o subiu pessoalmente, como é possível reparar lendo os dois textos importantes e pioneiros publicados sobre a experiência do exílio pelas gerações envolvidas nos anos da ditadura civil-militar brasileira.
Em 1976 foi publicado Memórias do Exílio, 1964-1900, interrogação, volume 1, e em 1980, Memórias das Mulheres do Exílio, dedicado aos que não verão o fim do exílio. Embora muitos e muitas exiladas tenham retornado para o Brasil depois da anistia de 1979, as duas pesquisas foram conduzidas antes dessa data, quando o retorno ainda era uma esperança sem temporalidade. As duas obras coletivas são coletâneas de entrevistas, memórias e depoimentos de brasileiros e brasileiras exilados que tinham o objetivo de documentar as experiências do exílio em toda a sua diversidade, sem traçar um perfil ideológico das exiladas e dos exilados, assumindo o feito de que não há um exílio, mas muitos exílios. De fato, a experiência do exílio, ou seja, o afastamento da própria terra como pena, única caracterização do exílio presente no primeiro texto, Memória do Exílio, ou também o autoafastamento como escolha sofrida e obrigada por fatores externos, uma ulterior caracterização do exílio que só foi considerada no segundo volume, Memórias das Mulheres de Exílio. Esta experiência é considerada sempre a partir da dialética entre privações e possibilidades, dialética que muda em relação aos pontos de vista específicos. Muitas e muitos, ao lado de sofrimento, saudades, desorientações, reconhecem também as possibilidades abertas pelo exílio. Outras línguas, culturas, uma maneira de olhar o país a partir de uma outra perspectiva. Cito, só quando você está longe que consegue ver seu próprio país como um tudo. Fim da citação. Escrevia Sérgio Buarque de Holanda explicando por que conseguiu escrever Raízes do Brasil morando fora do país. E também a possibilidade de continuar o trabalho militante fora, a possibilidade de construção de outras redes e visões políticas. De fato, vale mencionar quanto o exílio contribuiu para o nascimento de novas perspectivas feministas no Brasil. As mulheres exiladas foram influenciadas pelo feminismo internacional e criaram um fórum e redes internacionais para refletir sobre a condição da mulher no Brasil, como testemunha o livro Memórias das Mulheres do Exílio, organizado por um grupo de mulheres brasileiras de Lisboa. Também a experiência do exílio ajudou na introdução da questão racial no Brasil, antes negligenciada pelo feminismo brasileiro. Lélia Gonzalez, no fundamental ensaio por um feminismo afro-latino-americano, publicado em 1988, sustenta essa tese e afirma que muitos exilados, vistos como brancos no Brasil, foram objetos de discriminação racial no exterior, e voltando para o Brasil, contribuíram para o questionamento do mito da democracia racial. Portanto, seguindo também os depoimentos dos textos mencionados, mesmo os exilados e as exiladas, mesmo que os exilados e as exiladas tenham vivenciado uma condição, sob alguns aspectos, parecida à dos imigrantes, ou seja, a condição que o sociólogo Abdelmalek Sayad definiu condição de dupla ausência, não se encontrar mais em casa no lugar de origem, não se sentir em casa no lugar onde se mora. Existe uma dimensão de possibilidade, de abertura, que quase todos e todas mencionam e reconhecem. Possibilidade que estão relacionada com a capacidade de imaginar o futuro e as formas do retorno. O exercício de imaginação dos exilados e das exiladas, neste sentido, é inteiramente revolto ao futuro e não precisa ser aplicado ao próprio passado, diferentemente do que acontece com quem, filhos e filhas, precisa recuperar trajetórias, memórias, histórias, porque não subiu pessoalmente o exílio ou o experimentou sem acompanhar conscientemente os processos que o determinaram. Neste sentido, pensando nas relações transgeracionais ligadas ao exílio, é interessante analisar esses textos utilizando a categoria elaborada por Jedlowski de memórias do futuro, e propondo um caminho contrário ao que foi imaginado pelos organizadores desses textos, não focar nas memórias passadas de exilados e exiladas, mas através dos depoimentos tentar procurar, sobretudo, as memórias de expectativas e esperanças futuras que eles e elas tiveram no passado. O texto de introdução de Memórias do Exílio define o exílio como um presente vivido no horizonte do futuro. A dimensão da espera e da imaginação do futuro, do possível ou impossível retorno, de fato se torna parte integrante e estrutural da experiência do exílio, e muitas vezes é descrita em muitos depoimentos, como o da Maricota da Silva, como sonho.
Vivo numa espécie de sonho permanente em que, de repente, me lembro de perfume de uma certa fruta, do nome de uma certa fruta de uma certa região do Brasil e penso, vou juntar dinheiro, vou enfrentar. Mas não vou enfrentar coisa nenhuma, porque na hora H ninguém sabe o que vai acontecer. E nos sonhos, as imaginações do futuro e do retorno tomam, às vezes, as formas do desejo, de desejos. Eu gostaria de ver um país que se modificou tanto que nem tem mais uma língua. E, às vezes, há do medo. Sensações diferentes e opostas se misturam nesses sonhos de volta. O que vamos ser quando chegarmos lá? O que vai sobrar de nós, completamente despedaçados, procurando os nossos pedaços no meio das ruas esburacadas e irreconhecíveis, e de lugares que a gente não encontra mais, família que não encontra mais, nada que você encontra, enfim, o que é aquilo? Aquilo é a nossa raiz, aquilo somos nós. Apesar das grandes diferenças entre os depoimentos, dois aspectos parecem ser bastante compartilhados na experiência do exílio e nas memórias do futuro. Por um lado, a dimensão sempre dialética, presente nas perspectivas de retorno, desejos e medos, sonhos e pesadelos, possibilidades e impossibilidades. E, por outro lado, a consciência de uma dimensão coletiva e comum dessa experiência. Esta é a minha história, a sua história, a história dela, e a primeira frase da introdução ao segundo volume. Essa consciência é explicitada nos textos citados, pensados e organizados a partir da vontade de fazer uma memória coletiva, estou citando agora, em condições marcadas por rupturas históricas. Elaboramos, aqui eu coloquei fotos das primeiras páginas do volume Memórias das Mulheres do Exílio. Elaboremos juntas as nossas memórias. E uma das primeiras frases do texto, convite para um processo de preenchimento mútuo das lacunas, uma outra forma daquela tentativa de escrever do lado do outro, ou com o outro. Enfim, exílio e retorno entre gerações. Em 1843, o escritor romântico Gonçalves Dias escreve a célebre Canção do Exílio, sem poder imaginar quantas reescritas teriam sido feitas desse poema ao longo dos anos. Versos extremamente simples descrevem o exílio através de saudosas imagens geográficas e locais. A criatividade de grandes escritores e músicos, Casimiro de Abreu, Oswald de Andrade, Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade, até Chico Buarque com Sabiá, Sambia de Orly e Sérgio Brito, encontrará na extrema simplicidade destes versos uma inspiração para reimaginar, de muitas outras formas, a dimensão do exílio e a imaginação da volta. Eu cito a última frase do poema: não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Porém, para ampliar a definição do exílio, incluindo o que este exílio é para quem veio depois, mais do que uma dimensão principalmente espacial, geográfica ou também geopolítica e histórica da espera, muitas vezes transitória, o exílio deveria ser considerado, sobretudo, como dimensão de mudança identitária permanente, que afeta, ainda que de forma diferente, muitas gerações, pais, mães, filhos, netos. A introdução de um dos dois volumes conclui o discurso apontando para esta permanência. Mesmo voltando, vai restar sempre uma saudade. No caso dos exilados e das exiladas, a consciência política e histórica dessa experiência comum, as suas possibilidades e a imaginação voltada para o futuro ajudaram a colocar o retorno, mesmo quando difícil ou quase impossível no horizonte do porvir. Ao contrário, no caso de filhos e filhas que viveram esta experiência ainda pequenos, a compreensão do exílio tomou forma mais complexa, exigiu elaborações desafiadoras. O exílio se tornou sinônimo de faltas e de lacunas memoriais, de contínuas imaginações de lugares não lembrados ou nunca conhecidos. Portanto, causou necessidade de reconstrução de histórias e memórias que envolveram a imaginação sempre na direção do passado, sobretudo falando de um passado sombrio e autoritário, e que se tornaram fundamentais pela própria reconstrução identitária, como no caso da história narrada em Mar Azul. E quando, como em outros romances, se configurou a volta na terra dos pais por filhos que nasceram ou cresceram no exílio, a pergunta que surge é a seguinte: voltar para onde?
Uma tarefa a mais pelos filhos e pelas filhas, buscar raízes e enfrentar a reconstrução do passado dos pais. Também por isto, enquanto os organizadores e as organizadoras dos textos memoriais dos anos 80 tiveram que procurar com muita dificuldade os brasileiros e brasileiras para entrevistá-los, porque quase ninguém respondeu à chamada para escrever voluntariamente as próprias memórias, ao contrário, hoje, muitos romances estão sendo publicados para colocar como central a questão da escrita como salvação para preencher os vazios e as dores de gerações que vieram depois dessas histórias de exílio e de retorno. Aqui eu coloquei as referências que eu utilizei, e nada, muito obrigada. Eu vou interromper. Obrigada, Alessia. Muito obrigado, Alessia. Obrigada a vocês. E, bom, então vamos ficar com umas perguntas para o final. E, Sim. para concluir, temos a Francesca De Rosa, com a apresentação Um Romance de África, A Casa da Água, de Antônio Oliento, Memórias de Retorno, Novas Viagens e Futuras Nações. Muito obrigado, Francesca. Obrigada, Nicola. Vou tentar aqui partilhar o ecrã. Vamos ver. Conseguem ver? Dá para ver? Dá para ver, sim. Ok, ótimo. E obrigada, Nicola e Alessia, obrigada a todos. Eu vou, tentar apresentar essas reflexões sobre o romance do Antônio Oliento, A Casa da Água, e vou ler a minha comunicação para acelerar os tempos também. Pronto, vamos começar por aqui. Estas reflexões fazem parte de uma pesquisa mais ampla que visa repensar e investigar os Atlânticos Sul, através da ligação literária cultural entre África e Brasil, entendendo o Atlântico, de acordo também com Roberto Vecchi, como um espaço conceitual significativo que induz a repensar, porventura de modo radical, muitas das cartografias teóricas e culturais da experiência colonial imperial portuguesa. Olhando então nesse espaço líquido para as formas de comunicação entre a diáspora negra e o Atlântico Negro, né, o Black Atlantic, teorizado por Paul Gilroy. Vou focar minha análise no romance A Casa da Água, de Antônio Oliento, primeiro livro da trilogia Alma de África, e refletir sobre a construção no espaço atlântico das memórias dos antigos escravos que decidiram imaginar o retorno ao solo africano. A obra permite-nos investigar a ligação entre as duas margens do Atlântico e os acontecimentos que vão desde a primeira fase pós-abolicionista no Brasil aos processos de descolonização em África e a construção das novas nações independentes, a memória da viagem do retorno, a memória dos objetos vivos e as percepções das identidades nas novas nações. São alguns dos temas que iremos analisar. Decidi começar com essa imagem, que é uma imagem da artista brasileira Rosana Paulino, que acho que tem muito a ver com essa comunicação, e também com uma das reflexões da Saidi Hartman, Lose Your Mother, que também foi traduzido ano passado no Brasil e que vou também usar como referência nesse ensaio. Antes da abolição da escravatura, a experiência do retorno à África tinha-se manifestado com o regresso forçado de dissidentes após a revolta dos Malês e as revoltas na Bahia, entre 1807 e 1837. Com o fim da escravatura é que assistimos à instalação em África de comunidades de brasileiros conhecidos como Agudás, Amaros na Nigéria, no Benin, no Togo, e os Tabon em Ghana. O estranhamento caracteriza esse processo e, como apresenta Manuela Carneiro da Cunha,
A estranheza fazia dos africanos, na primeira metade do século XIX, os escravos por excelência, e essa mesma estranheza fazia deles, quando libertos, a epítome do perigo. Colocados no Brasil, volens nolens, na categoria de estrangeiros, os que voltaram para a África constituíram-se voluntariamente numa comunidade de estrangeiros. Eram os brasileiros. Se considerarmos que os sonhos de liberdade são também sonhos de fuga, e também sonhos de regresso, a análise de Manuela Carneiro da Cunha sobre a construção da política da alforria e dos mecanismos de dependência torna-se útil. Houve uma política de alforria relativamente generalizada, mas que se assentou num sistema de convivências paternalistas. Não se emergia livre da escravidão, mas dependente. O liberto passou por uma empresa de sujeição, tanto cruamente política e policialesca, quanto mais sutilmente ideológica. Alberto da Costa e Silva, no seu livro A África e os Africanos, da História nos Mitos, lembra-nos que foi Antônio Joaquim de Macedo Santos, em 1942, quem no Brasil, por primeiro, escreveu demoradamente sobre as comunidades de brasileiros e abrasileirados na África Ocidental. E é desde os anos 50 que se desenvolvem mais sistematicamente trabalhos antropológicos e debates sobre o património cultural nos grupos intelectuais do Rio de Janeiro, com figuras como Olinto, Celjão, Jorge Amado, Raimundo Sousa Dantes, e de Salvador de Bahia, com Valdir Freitas, Pierre Verger, Jorge Agostinho da Silva e Eda Pessoa Castro, grupos que tomarão posições diferentes e, por vezes, contraditórias. Vale a pena lembrar que esse interesse está em parte interligado com a política externa independente, PEI, nascida sob Jânio Quadros e João Goulart, que nos anos 60 tentou estabelecer pontes com o continente africano. Configura-se um interesse intelectual, político, também de imaginação e artístico, e de sentimentos de dívida para com a África, que, nas palavras de Alberto Costa e Silva, deveria passar pelo reconhecimento dos descendentes de pessoas escravizadas dentro do Brasil. Num cenário habitado por muitas personagens, A Casa da Água retrata a história da Mariana, na viagem de retorno à África muito desejada pela sua avó Catarina, junto com a mãe e os seus dois irmãos, Antônio e Emília. O romance foi escrito pelo autor no Rio de Janeiro em 1968 e é interessante acrescentar que o Linto define a sua obra como um romance da África e não um romance negro, e Adúnias Filho, na introdução de 78, encara o livro como um romance social em torno da humanidade que tem por objetivo de mostrar que já não é africano o negro que volta à África. Embora esta afirmação possa ser verdadeira em algumas das dinâmicas construídas ao longo da narrativa, o seu oposto também parece apropriado. Já não é brasileiro o negro que volta à África. Muitos dos acontecimentos da obra, bem como as personagens, fazem parte da experiência nigeriana do autor e dos conhecimentos que ele aprendeu. A figura da Mariana é inspirada por Romana da Conceição, nascida em Pernambuco em 1822, neta de uma mulher iorubá vendida como escrava pelo seu tio enviada para o Brasil. Conceição foi para a Nigéria em 1900, com a sua mãe no navio. Acompanhado por Sora Seljão, Olinto conviveu na Nigéria com os velhos brasileiros e seus descendentes e fez de um dos melhores exemplos, estou a citar Silva, e fez de um dos melhores exemplos da arquitetura dos mestres de obras agudás, a Waterhouse, na Kawaka Street, personagem de A Casa da Água, no qual se confunde a história de mulheres excepcionais com a saga dos ex-escravos. Para entendermos melhor as circunstâncias políticas sob as quais Olinto chega à Nigéria, os estudos e a entrevista de Jerry Dávila fornecem algumas perspectivas interessantes. Olinto considera a Nigéria o berço da sua identidade como escritor, e a África adquire um tema, a própria África, chamando-a Roma do Brasil. Influenciado pelos interesses da sua esposa, Sora Seljão, o autor tinha por objetivo mostrar a centralidade das religiões e culturas africanas à base de uma cultura nacional, entre aspas, verdadeiramente brasileira. Olinto e Seljão desembarcam em Lagos em junho de 1962, interessados em investigar os laços e vestígios culturais brasileiros na África Ocidental. Foram fortemente encorajados pela embaixada, cujos membros eram todos brancos, para promover a imagem do Brasil de uma democracia racial,
cuja cultura e população eram profundamente moldadas pelos povos africanos e iorubás. O casal viaja para os lugares religiosos que Pierre Berger lhes tinha assinalado, à procura das raízes africanas do candomblé e entrando em contato com Romana da Conceição. A história começa no dia 21 de março de 1898, 10 anos após a abolição da escravidão, com a saída da Catarina do Piauí, em Minas Gerais, com a família, a decisão de retornar à Nigéria. A mulher viaja levando sua filha Epifânio, os 3 netos, Mariana, Antônio e Emília. Piauí, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Bahia e, finalmente, depois de mais de um ano, dia 3 de março de 1900, embarca num navio para Lagos, onde chegam 6 meses depois. Em África, os lugares da memória da velha Catarina vão para o passado, à procura de Abeokuta, o país de origem da sua viagem, quando ao longo do enredo literário, para Mariana abrem-se caminhos que entrelaçam vários lugares. Lagos na Nigéria, o Idá no Dahomey e a Duni no Zoré, que é um estado fictício na obra do autor. É interessante ver como a construção das identidades por parte das personagens entre as duas margens do Atlântico e ao longo, é interessante ver a construção mesmo que se faz das identidades por parte das personagens entre as duas margens do Atlântico ao longo da viagem. O que para Mariana é uma nova terra, é uma descoberta, para Catarina é o regresso, a possibilidade de cicatrização, de cicatrizar uma ferida. Parafraseando Saidiya Hartman, Catarina, escrava liberta, é uma estranha desenraizada, a escrava coisificada que pode ser possuída à procura do lugar para ficar, cujo sentido do verbo muda na percepção do dono. Permanecer é viver num país sem exercer qualquer reivindicação sobre seus recursos. É a condição perigosa de existir num mundo no qual não se tem investimentos. É não ter nunca residido num lugar que você possa dizer que é seu, é ser da casa, mas não ter uma participação nela. Catarina não se cansa de sonhar com um lugar melhor, a que pode dar o nome de casa, alimentando assim o seu sonho de estar no mundo, que é sonho de liberdade e de retorno. Ela está tão determinada a realizar a viagem que tem medo de ver desaparecer o seu objetivo. O medo cada vez maior de que as coisas aprendessem, de que surgissem dificuldades, de que seu plano desse em nada. A imaginação da terra, do regresso, alimenta o seu desejo de partir e suas expectativas. O retorno para Catarina configura-se como a última e única possibilidade. E essa condição remete para as palavras com que Saidiya Hartman descreve brilhantemente o retorno. O retorno é o que você se agarra depois de ter sido levado do seu país, ou quando você percebe que não há futuro no novo mundo, ou que a morte é o único futuro, como o mito da mãe, a promessa do retorno e tudo o que resta na esteira da escravidão. Uma vez a bordo do veleiro Esperança, mesmo quando todos estão preocupados com as difíceis condições da viagem, com as mortes, para Catarina o medo não existia. Estou a citar a obra. As ondas podiam estar fortes e o navio podia sacudir-se à vontade que ela nem sequer sabia o que estava acontecendo. Catarina, obcecada pelo desejo do retorno, parece responder ao que Aikwe Yarma, escritor ganês, chama de doença da nostalgia, isto é, aquele sentimento que animava os escravos libertos na vontade de regresso a casa, ao ponto de alterar positivamente as recordações dos próprios familiares. O retorno tem tanto a ver com o mundo que a Catarina deixou para trás, como com aquele em que ainda tem de imaginar um lar. Ela ocupa o lugar intermédio, já não pertence a Abeokuta e não mais a Piauí. E essa despertença torna-se definitiva uma vez que em África suas expectativas desaparecem. Na sua visita a Abeokuta, ali onde o tio a vendera, fala em português, mostra a filha e aos netos o palácio do Alaquê, a casa onde ela morava, mas ninguém está à espera dela. Citação: não adianta, não mora mais ninguém da família aí. De acordo com Eurídice Figueiredo, por mais paradoxal que possa parecer esta situação, o desejo do retorno, ao ser satisfeito, não desencadeia necessariamente nem readaptação nem bem-estar. Na visão crítica de Eduard Glissant, a primeira pulsão de uma população transplantada é o retorno. O retorno é a obsessão do um.
Para Catarina, não podia haver regresso a casa, mas sim uma viagem em direção à possibilidade de sarar as feridas. A ferida do nome que lhe tinha sido imposto e que já não era o dela. O retorno ao seu verdadeiro nome, Ainá, antes de sua partida final. Cito: Ainá, que fora até então conhecida como Catarina, morreu às 10 da manhã. É a primeira pessoa da Esperança que morre. Dos outros navios todos, já morreu muita gente. A viagem de Epifânia não é o retorno. A mulher obedece à vontade da mãe. A mulher descreve a África como a terra da sua mãe. Lagos começa uma nova vida. Mas as suas memórias estarão sempre ligadas ao Brasil, aos seus aspectos perdidos, ao Padre José, ao Piauí, Bahia, que ela descreve quase nostalgicamente. Estou aqui em Lagos, minha filha, mas é só fechar os olhos que me sinto como se estivesse no Piauí. Outras vezes é como se estivesse na Bahia. Ela preserva as raízes dos brasileiros que foram para a Nigéria e nas suas memórias ficam nítidos os nomes dos que chegaram com ela antes dela, dos navios que tinham transportado pessoas do Brasil para a África. Não é coincidência que à beira da morte o seu sentimento de pertença esteja ligado aos seus laços de sangue, pelo que decide juntar-se à filha na cidade de Ouidah e morrer ao seu lado. Cito: morreu Jerônimo. Eu não tinha mais nada que fazer lá. Vim de morrer aqui. É na personagem de Mariana que as memórias da viagem da gente emergem e regressam visivelmente ao longo da narrativa. Suas memórias não têm um tom nostálgico, mas pretendem preservar o passado para construir o presente. O que parece ter lugar com Mariana é um processo de africanização, entre aspas, em que a mulher, ao longo do romance, se torna cada vez mais consciente do seu papel em África, negociando as suas identidades na construção do seu lugar no mundo. A chegada da Mariana na Nigéria é um segundo nascimento. É uma mulher forte, inventora da sua sorte, do poço da água. É ela que estabelece novas pontes com o Brasil, através do comércio de mercadorias, e é ela que inicia novas viagens, não se limitando à cidade de Lagos, mas deslocando-se entre Lagos, Ouidah e Adune, o país de Sebastião, seu último filho. É ela que impele os seus 3 filhos, Ainá, Joseph e Sebastião, a estudar na Europa, sem negar o seu apoio quando os ventos das independências sopram. Desde o início da obra, o Lindo deixa claro o papel que o passado irá desempenhar para Mariana. Cito: a enchente e a viagem ficariam sempre ligadas na lembrança da Mariana. A mulher questiona a sua identidade desde a chegada à Nigéria. Um dia, Mariana perguntou a Epifânia: mamãe, nós somos brasileiros ou africanos? As 2 coisas, minha filha. A ideia de regressar ao Brasil não existe para ela. E é interessante ver como num diálogo com outra personagem, Maria Gorda, uma mulher que conheceu no veleiro Esperança, a Mariana nega qualquer possibilidade de voltar para trás. O processo de africanização de Mariana fica claro em vários momentos, num diálogo com a personagem de seu Haddad, após 40 anos de sua chegada à África. Ela sente-se africana. Olinto constrói a Mariana como pertencente aos 3 estados, Nigéria, Dahomey, Zorei, uma mulher capaz de conversar em várias línguas, que gosta de viver e de se deslocar em cidades diferentes, mas que continua a pensar em português. Nesse mesmo diálogo, volta a pensar na viagem. Você se lembra da viagem como se fosse hoje? A travessia, as memórias da viagem, o barulho dos corpos no mar não deixam Mariana. Se o medo da avó Catarina era o medo de não chegar à terra de origem, a Mariana tem medo de esquecer o passado, de matar a memória, de não reconhecer as pessoas como tinha acontecido com a outra personagem, a personagem da Emília, a sua irmã, que, cito, passava horas de olhos no mar, gostava de água, enchia bacias dela e punha as mãos no líquido, abria os dedos, demorava-se tempos no poço, tirava caçambas e mais caçambas de água. O elemento da água é central. O passado e as recordações da Mariana são líquidas. As memórias da enchente, a travessia do Atlântico, o poço da água, a casa da água, é o medo que a água seque, que a memória desapareça. Meu querido neto, estou a citar, esse sobrado é muito importante na minha vida. Peço a você para não tirar da porta o pedaço de madeira com a palavra água. E também para tomar conta do poço. Não deixe que ele seque. A saga da família Souza, na Casa da Água, começa em 1898 e termina em 1968, com a morte de Sebastião.
É interessante como na última parte do livro, através da figura do filho, que se torna o primeiro presidente desse Estado fictício Zorei, Olinto tenta traçar o processo de independência na África Ocidental e falar do pensamento anticolonial, do papel dos estudantes africanos na Europa e os discursos políticos de construção das novas nações independentes, como escreve Eurídice Figueiredo. O filho que mais se destaca no romance é Sebastião, inspirado na personagem histórica de Silvanus Olímpio, presidente do Togo, descendente de brasileiros que foi assassinado. No romance, vários países africanos discutem sobre a independência e o duplo processo de luta tem lugar na Europa e em África. O discurso anticolonial construído por Olinto sobre a experiência da África Ocidental parece, no entanto, dar pouco espaço à opressão racial, ao discurso da raça, nem nos discursos de Sebastião, nem ao longo de toda a obra. Poucos são os momentos em que a desigualdade racial é relatada. Esta dimensão dialoga com o que foi o próprio papel do Olinto, adido cultural, defensor da igualdade racial, que foi à Nigéria para ganhar uma nova perspectiva sobre o Brasil, sobre a mistura racial brasileira, para corroborar a tese de que o Brasil era africano e a África brasileira, na convicção de que Brasil e Nigéria vinculavam-se por uma cultura comum. É aqui que encontramos, talvez, a explicação para a sua declaração a quando descreve A Casa da Água, não como romance negro, mas romance da África. Isto é, talvez, no nivelamento da questão racial e na crença de que também os brasileiros brancos eram africanos, deixando para trás a cor da escravidão colonial, num discurso alimentado com força pela PEI. Como sugere Jerry Dávila, é nessa política que os pleitos diplomáticos do Brasil se basearam num tratamento sentimental do legado africano no país, que ignorou suas raízes escravistas e lastreou a busca de vínculos com a África em expressões culturais como o candomblé, mais do que nos desafios da época, emancipação e desenvolvimento. Pensar, portanto, no Atlântico através da obra de Antônio Olinto significa olhar para a densidade e também para a capacidade do autor de devolver elementos importantes de um possível retorno imaginado pela ex-escrava Catarina, da viagem de Epifânia e de Mariana, fora de uma tradição estereotipada das personagens femininas, deixando um importante testemunho da força destas três mulheres e apresentando parte dos aspectos culturais das comunidades brasileiras na Nigéria. Mas repensar de forma crítica no Atlântico e na democracia racial significa também e, sobretudo, reconhecer, como afirma Dávila, que as práticas de desigualdade racial foram ofuscadas pela ideia de que o Brasil era um país de africanos de todas as cores e até de que a África era o Brasil. É, portanto, lidar com o trauma. Frequentar estas personagens femininas é, nas palavras de acordo com Eurídice Figueiredo, desenterrar uma memória recalcada, é escrever para relembrar, mas também para curar este trauma que ainda afeta essas pessoas nos dias de hoje. Obrigada. Obrigada, Francesca. Muito obrigada. Muito obrigado, Francesca. Bom. Aqui. Então, acho que podemos começar com a discussão, não é? Sim. Temos tempo. Interessante esse romance da Francesca, não conhecia. Vou ler, vou procurar. Pois é, uma trilogia, faz parte de uma trilogia, e A Casa da Água é o primeiro romance dessa trilogia. Mas é muito interessante o contexto, né? Como é que nasce esse romance, e também a possibilidade do que é que acontecia nas embaixadas brasileiras em África. E tem outro adido cultural, que é Raimundo Souza Dantas, que até escreveu um diário, que é mesmo muito interessante, para além tipo, de oferecer testemunhos da passagem de personagens ligadas à luta anticolonial de Angola, como Mário Pinto de Andrade, por exemplo, fala também do profundo racismo que ele vive dentro da embaixada
brasileira. Acho que não é no Ghana, não, acho que é na Nigéria, talvez, ou é no Ghana, agora já não me lembro. Mas é muito interessante o diário dela, é um testemunho também numa fase em que, pronto, se constrói essa necessidade de estudar os legados, né, de África e com a África, e pronto, num contexto muito difícil também. E aquela história, né, Alessia? Quem vai nunca é o mesmo, quem volta nunca é o mesmo que foi, né? Eu acho que todo mundo aí trabalhou nessa questão, né, assim, com essa questão de que há transformações, né, para o bem e para o mal, né? E eu acho bom que a gente não pense que não é só para o mal também, né? Pois é. É uma espécie de rompimento também com essa ideia mesmo, né, de nacionalidade, um estreitamento, né, numa comunidade fechada. Então, tem ganhos também. E aqui no Brasil, a gente ainda tem aquela história, né, muito se diz que muitas pessoas foram comer o doce caviar do exílio, né? Sim, sim. Porque tiveram e capitalizaram muito bem essa experiência, muitas vezes quase que um autoexílio, né? Ainda acontece isso hoje, sem que tenha ainda havido assim, esse fechamento tão absurdo, já acontece hoje esse tipo de capitalização também, e de uma resistência que só ocorre de fora. Eu não quero ser juíza de ninguém, mas mesmo porque eu também, se pudesse, talvez estivesse fora. Mas, 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 na verdade, assim, né, eu acho que são posições diferentes também, né, daqueles que foram numa situação de muita precariedade, que foram torturados, que foram perseguidos, e aqueles que foram também muito rapidamente até, né, que não resistiram, porque eu acho que a gente precisa pensar na resistência. A gente está vivendo um processo muito doloroso e vivemos uma situação de risco muito iminente. E eu acho que a gente precisa pensar na resistência, sabe? Para além do exílio, a gente precisa pensar em como resistir aqui. Eu acho que houve também, no caso do nosso país, na ditadura militar, não houve resistência, né? É aquela história, não quero que haja um banho de sangue, como, por exemplo, o próprio João Goulart, que no caso, renuncia, né, e vai embora para o exílio também no Uruguai, que diz, eu não quero que haja um banho de sangue. O banho de sangue houve, foi só de uma parte, né, foi só de um lado. Então, acho que também é importante pensar nisso, né. Comentários, como sempre, eu não faço perguntas. Falo. Camila, depois a Clarice. Alguma pergunta, Clarice? Para fazer para a gente? Sim, é para vocês. Camila, pode falar. Pronto, então eu vou... Clarice primeiro. Tá. Você quer que eu fale primeiro? Tudo bem. Pensando um pouco nessa, né, na verdade é mais um comentário do que uma pergunta, né, trazendo um pouco essa questão, né, do que vai, quando volta diferente, e essa questão do exílio, trazendo um pouco o que a Raquel falou, né, do julgamento dos que ficam, né, da resistência de quem fica na resistência, né, e nesse autoexílio, né, essa culpa que existe, né, de como se tivesse fugido, né, como se fosse o exílio fosse uma fuga, na verdade, né. Então, nesse retorno tem também essa culpa, né, vem junto, né, no pacote, né, a culpa do ter saído, do não ter ficado, né, porque muitos ficaram, né, e como a Raquel falou, muitos sofreram a tortura, a morte, né, ficar desaparecido, nunca mais aparecer, né, para as famílias, né, e eu acho que também tem essa questão, né, dessa culpa que fica, né, e que é visto, assim, né, nesse retorno, né, como é que fica, né, esse retorno.
Em relação à trilogia que eu analiso, ela está incompleta. Então, eu não tenho essa parte final, que seria o retorno. Espero que ele lance até esse ano, ou no máximo no próximo, porque eu estou segurando para ver se eu defendo esse ano. Mas seria interessante ter esse fechamento, que seria o retorno do exílio. Mas eu fiquei pensando um ponto em comum das 3 apresentações, que é como esses traumas pessoais, históricos, eles se articulam e tensionam uma transição geracional em busca de uma cura que talvez descontamine o futuro. E aí essa é a nossa questão também que vivemos. E não há resposta, pelo menos eu não tenho, é só mesmo esse desejo, essa motivação, essa angústia que a gente exerce até na academia para poder expurgar o que está acontecendo, como esse porvir se construirá, e que está sendo feito no presente, no agora, aqui, por exemplo. Então, além dessa questão do exílio, eu penso sempre em um lugar de paradoxo. É privação, é possibilidade, é dor, é alegria, é abertura, é fechamento. Então, não tem uma saída simples, uma resposta fácil. Então, é mais questionamentos e questionamentos. Não sei se a Clarice... E eu tenho é uma coisa que eu achei muito interessante, nas 3 apresentações, que traz muita questão da amnésia, né? E Camila falou a questão da cura. A cura ela só pode existir, né, não existe reparação, né, mas algum tipo de consolo só pode existir se as coisas aparecerem, né? Porque no Brasil é muito isso, são muitas amnésias, né? A escravidão é algo que se passa, a ditadura também, então são silêncios muito pesados, assim, que se vive, né? E é preciso falar disso, né? É preciso trazer essas questões, né? Trazer à tona, né? Eu acho que é bem por aí, né? Falar sobre, para que possa haver, né, algum tipo de retomada disso, né? Porque são muitos silêncios, né? Para responder para Raquel, aos comentários da Raquel, mas também a questão por exemplo, a partir da questão do autoexílio, quando eu li os depoimentos do volume Memórias das Mulheres do Exílio, foi muito emocionante, porque o primeiro volume é um volume de militante, de pessoas que foram exiladas e que tiveram, assim, que participaram ativamente da resistência de várias formas. O segundo volume é um volume sobre depoimento de exilados, e tem, por exemplo, mulheres que se autoexilaram porque o marido foi exilado. Então, decidiram ir junto com o marido. Ou mulheres que tiveram medo porque pelos filhos, ou tantas motivações. O que achei interessante é que eu concordo com a Raquel, precisamos pensar sobre a resistência, claro que é a coisa mais importante, pensando em momentos sombrios e autoritários da história. Mas acho que a ideia, por exemplo, de literatura que trabalha sobre memórias de períodos autoritários passados, tem também o papel de tentar reconstruir o que foi aquele passado, a partir de todos os fragmentos de memórias e todas as posições, porque tiveram militantes, mas tiveram pessoas que não militaram, e tiveram outras pessoas que tiveram medo, mesmo querendo, e eu acho que todas essas memórias e posições precisam ser coletadas para tentar reconstruir o que foi esse momento histórico. Então, foi essa questão da culpa, do autoexílio, é a questão predominante do texto Memórias das Mulheres do Exílio. E também é um desafio, porque as mulheres que organizaram este volume
pensaram nisso. As exiladas são também mulheres que não aguentaram, e, por exemplo, e que não ficaram, que decidiram não ficar, mas isso também faz parte das consequências do autoritarismo brasileiro e da nossa história. Isso também tem que ser guardado, porque precisamos de todas essas memórias para reconstruir esse momento. Então, a partir disso, eu tentei pensar no exílio, além da questão da distância geográfica, da saudade dos lugares, das famílias, dos afetos, tentei pensar no exílio como uma dimensão permanente, porque quem foi embora e volta é uma outra pessoa. Então, essa experiência é uma marca, e isso, sim, aparece em todos os depoimentos. A introdução dos depoimentos é: a saudade vai restar para sempre. Saudade também dos lugares, por exemplo, onde os exilados moraram por muitos anos, depois voltaram para o Brasil, mas fica uma saudade também daquele lugar do exílio. Então, a dimensão da saudade e do exílio se torna uma dimensão que faz parte da construção identitária. E acho que, a partir disso, a reflexão com outros exílios, outras diásporas, outros retornos, pode se abrir e ser interessante, porque os filhos dos exilados, por exemplo, que não, claro, não podem ter saudades de lugares que não conheceram, partilham essa dimensão identitária. Então, talvez seja interessante focar no que o exílio, o retorno, né, por exemplo, numa questão que eu acho que a Francesca colocou, do retorno como uma coisa. Tem uma frase que eu marquei aqui: o retorno é o que você se agarra. A ideia de um retorno como um lugar intermédio, um retorno a essa distância como um lugar a partir. Então, talvez é mais importante pensar na construção da fala a partir dessa experiência, para recuperar memórias e também para politizar essas memórias. Não tem reflexão, assim. Posso? Sim. Bom, são reflexões a partir do que estamos a dizer, não é o que foi dito. E, por um lado, eu também estava a pensar, a partir dos pensamentos da Raquel, da atualidade do exílio. Confesso ter falado também com amigas, colegas, ativistas brasileiras e, que estão a pensar no exílio, no sentido, tipo, em pensar outra vez, tipo, não sei, pensando na situação política brasileira, tem pessoas que, acho que estão a pensar no exílio. Então, nesse sentido, acho que a atualidade do exílio está aqui conosco, né? Tipo, e por outro lado, na ideia da resistência, enquanto a Alessia estava apresentando, e sobretudo a partir do livro das Memórias das Mulheres, tem uma passagem, né, não é uma resposta, mas é uma reflexão. Tem uma passagem que eu acho realmente incrível, né? A passagem da memória como uma espécie da memória individual na necessidade de uma memória coletiva, não é? Claro que é juntar essas memórias também diferentes, né, do exílio, mas tentar nesse processo coletivo de imaginar uma resposta, né, uma ação de resistência comum. E acho isso fundamental, não é bem uma resposta, mas é interessante pensar nessa ideia da resistência, também nessa passagem como é que eu posso dizer, do exílio, da narração, né, do exílio que é corpo, que sai daí do indivíduo e que depois se transforma na necessidade de uma fala coletiva. E acho isso realmente interessante, né? É um processo, eu acho que é um processo muito feminino, que faz parte mesmo das lutas, né? De narração e a necessidade de nomear as coisas e também de dar nome aos sentimentos do exílio. E, por outro lado, em relação ao retorno, eu volto ao Glissant, não é? Que ele fala de retorno como ideia, como obsessão do como um espaço individual.
não é? E a necessidade de repensar os novos territórios. Claro, estamos a falar da escravidão colonial, e então estamos a falar também de outros processos, mas, por outro lado, pronto, a partir também dessa demistificação, não é, do que é o retorno, eu acho que nós também temos que lidar com essa demistificação do retorno, que é fundamental para processar o que foi e para imaginar essas memórias do futuro, não é? E é isso. Bem rapidinho, eu fiquei muito, né, fiquei pensando no que a Raquel disse, né, na questão da resistência, e fiquei pensando também em um elo que tem nas três comunicações, que é a questão da ferida, e da ferida do trauma, não é? E quando a Raquel, né, falou, é preciso, né, ter essa resistência, né, resistir. Mas eu fico pensando, como é que uma memória compartilhada, uma memória coletiva, pode resistir-se no espaço nação, não é? No corpo da nação, uma ferida que ainda está aberta, então a ferida da escravidão, quer no Brasil, quer em Portugal, a ferida da ditadura, ainda está aberta, e se o passado continua voltando no presente, como é que essa ferida pode sarar? Como é que essa ferida pode ser curada, não é? E eu fico pensando nisso, e eu acho que as vossas comunicações, de qualquer forma, dão uma resposta, tentam abordar uma resposta nesse sentido. Mas eu acho que isso também é a dificuldade, né, dessa resistência se afirmar e também no presente, porque se o passado continua voltando de formas diferentes, não é? Eu fico pensando no trabalho, né, de Grada Quilomba, né, a Memórias da Plantação, não é? As palavras que fazem, que de fato o racismo estrutural, né, que leva sujeitos racializados sempre para o tempo da plantação. E a mesma coisa que acontece no Brasil, não é? O governo de extrema direita que volta aos discursos da ditadura. Então eu penso, como é que é possível sarar a ferida nesse contexto, onde o passado volta como um fantasma? É uma pergunta aberta que acho que né, de qualquer forma, vocês já abordaram nas vossas apresentações, mas dado que a Raquel falou em resistência, eu achei interessante falar juntos. Posso falar um pouquinho? Então, não, claro, eu acho que há essa dimensão coletiva e também não quero, com isso, criticar a questão do exílio, não. Eu acho que tem que deixar isso bem claro, né? Eu acho que, de fato, essas obras, elas cumprem um papel fundamental, né? É que, às vezes, me ocorre que a gente também dá foco só nesse lado, sabe? No lado dos registros, dos que partiram, né? E eu acho que há um movimento também, pensando, por exemplo, num filme como o do Marighella, não sei se vocês chegaram a ver, é outra onda, né? Eu acho que é um filme que traz não essa melancolia, esse sentimento de perda, né? Esse sentimento de desencontro, de deriva identitária e tal, traz outra matriz também, que eu acho que é importante a gente, enquanto críticos, também realçar, né? Ontem falamos de Torturado, de Bacurau, que saem da melancolia e tem uma ação, né? Um potencial de intervenção, sabe? E que não é imobilista, no certo sentido. Eu acho que a gente precisa observar muito a questão, inclusive, das classes sociais que escrevem também sobre o exílio. Acho que a gente, às vezes, se esquece um pouco disso. E quando eu quis fazer uma crítica, né, no caso de algumas pessoas que se exilaram, né, é muito nesse sentido também. São pessoas que tinham um papel político, que assumiram um papel político e que, na hora H, falharam, entende? Não é qualquer pessoa. E que depois capitalizam isso, como um Fernando Henrique Cardoso, como um José Serra, que são responsáveis, em grande medida, por isso que a gente está vivendo hoje. Né? Então, acho que a gente precisaria também que a ficção insistisse também nesses casos, mostrasse também esses casos,
sabe? A ficção fica muito num registro melancólico, às vezes mesmo, de um sofrimento de quem está fora, E assim, por exemplo, o Gabeira, né? O Gabeira hoje é um dos mais reacionários comentaristas que a gente tem, né? O Gabeira foi um dos sequestradores do Elbrick, né? Do embaixador americano, e hoje é essa coisa reacionária. Então, eu acho que esse tipo de narrativa, sabe, que tentasse articular essas figuras, talvez o Ricardo Lísia seja ainda aquele que acompanha mais essas incongruências de certos intelectuais, de certos políticos, né, para lidar com isso de uma forma muito corajosa. Mas é um caso muito raro, né, e eu espero mesmo que essa geração que começou a produzir esses filmes, né, que procuram saídas, sabe? Que procuram saídas, que não ficam no universo fechado da luz, do túnel sem luz no final. É mais nesse sentido que eu chamei a atenção, sabe? Assim, como que realmente a gente precisa, de alguma maneira, ver como potencializar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu estava até na Itália, né? Quando o Bolsonaro ganhou, eu fui tomada por um pavor, mas um pavor não era por mim tanto. Assim, como que eu vou trabalhar com os meus alunos que vão, de repente, por conta das minhas aulas, se conscientizar porque acontece, a gente sabe, senão a gente nem dava aula. Né? Eu acho que é isso, é um trabalho político, tudo é político, e o trabalho do professor, que trabalha com literatura contemporânea, com essas relações de poder, como a gente trabalha, trabalha com romance de ditadura, romance de junho, enfim, não tem como, né? Não conscientizar. E o medo de que aqueles jovens sofressem algum tipo de perseguição, de tortura, né? E que eu tivesse alguma participação em alguma medida nisso, enquanto formadora também, né? desses sujeitos, né? Eu só me dei conta de que o problema não era eu depois de muito tempo, sabe? Falei assim, não, assumir o medo já é estar derrotado, entende? Então, assim, eu me dei conta de que não, o problema não sou eu, o problema não é quem está se conscientizando, o problema é o outro. Então, aí a gente perde o medo, sabe? Não tem como, não tem como. E a gente viveu muito isso logo no início do governo, né? Mas eu não quero monopolizar, não, só queria chamar a atenção para isso, né? Que essa literatura ela incide sempre por esse lado, sem problematizar mais profundamente fatos políticos que aconteceram aí, que acontecem, né, direto, né? Para responder, não sei se... Raquel, tem razão, ou seja, concordo. É verdade que tem uma grande literatura contemporânea que foca muito nas percepções subjetivas, nos medos. Acho que isso foi também uma conquista, porque explicitar as fragilidades, vulnerabilidade, a precariedade das vidas, das perspectivas, foi uma conquista, do meu ponto de vista também, que vem de percursos feministas, assim, mas em relação a histórias traumáticas da ditadura, pode se tornar o limite. Mas eu penso, por exemplo, como você está falando, eu pensei em alguns textos que foram, assim, por exemplo, recentes, Outros Cantos de Maria Valéria Rezende, que é um texto muito interessante desse ponto de vista, porque começa falando da condição muito difícil de uma comunidade, e grande parte do texto fala de problemas de alfabetização, de uma comunidade periférica que mora muito longe no Brasil, até quando, no final do texto, e fala dessa educadora que dá aula de alfabetização. E só no final do texto começa a aparecer a ditadura e o leitor, a leitora, percebe que aquela educadora é uma militante clandestina que está montando um processo de conscientização do povo. Então, relê a história de pobreza, de dificuldade, a partir de uma perspectiva militante e
sim, é a partir da imagem de uma mulher forte que está lá para tentar mudar a história, como está escrito. E eu achei interessante porque ela é uma pessoa que participou de formas diferentes dos anos da ditadura. Também isso no texto de Maria Pila, ou seja, tem não sei porque, acho que você sabe muito bem, muito melhor do que eu, porque tem uma geração que participou de lutas e de movimentos, mas que não escreveu sobre a ditadura na época da ditadura, e só começou a escrever agora. Eu acho por causa assim, da situação contemporânea, do medo, da volta de ideias assim, autoritárias, e tem, entre muitos romances subjetivos e que não ajudam esse processo de visibilização da resistência, tem também contribuições de uma geração que participou de alguma forma e que tem histórias de luta para contar. Então, acho que só o problema é de visibilização, porque são tantas as narrativas, nem todas focam sobre a questão da resistência, porque, claro, estamos falando de anos passados, então tem também muito importante a percepção de quem não viveu naqueles anos e não pode contar resistências, isso do ponto de vista memorial, claro, porque a ficção é aberta a todas as experiências. Então, não sei, só para dizer que eu acho que também existem tentativas de focar nas resistências a partir de experiências de pessoas que escreveram, assim, nesses anos, sobre a ditadura. Não sei o que você acha desses romances, dessas experiências, por exemplo. Eu uso muito, inclusive, nas minhas aulas, né? Você tem aqui 2 orientandas que estão trabalhando com narrativas dessa natureza, né? É porque, assim, eu estou sempre querendo pensar, assim, e além, né? Vamos além, porque agora o momento é de urgência, né? Então, num certo sentido, assim, a gente precisa fazer uma análise. Eu li recentemente um romance, eu li tanto romance ultimamente para a minha disciplina, e eu estou tão cansada que eu não sei nem se eu vou lembrar o título do romance, mas era um romance que tratava toda a questão política desde o início, que é aquele do documentário, como é que chama, gente? Gente, me esqueci completamente. Vou tentar lembrar daqui a pouco, e aí eu coloco aqui o título, tá? Mas que é interessante porque vai lá desde o Collor, entendeu? Desde o Collor, pegando as notícias, um escritor que fez uma pesquisa muito ampla, sabe? Pegando desde a época do Collor até chegar à contemporaneidade, e que questiona muito o lugar da arte também, é muito interessante. E eu vejo isso, né? Uma pesquisa histórica funda também, assim, que vá, digamos, genealogicamente, não vou dizer na origem dos problemas, porque, como a Nicola disse, né, os problemas se repetem, né, e nunca chegamos a uma origem. Nesse sentido, também, eu não estou falando de qualidade literária, isso não me interessa, né, mas, por exemplo, o Marechal de Costas, que faz uma analogia do golpe de 2016 com o golpe que foi dado pelo Floriano Peixoto, no início da República Brasileira. Então, esse tipo de exercício, sabe, que sai um pouco do eu, hoje em dia me interessa mais, né? Me interessa um pouco mais. Mas não estou, com isso, desvalorizando tudo que foi feito, né? E eu acho que é importante também. Mas acho que é esse papel mesmo também, da literatura como forma de conhecimento e de interpretação do mundo. Então, acho que esse tipo de romance, por mais que seja criticado, eu li recentemente também Os Supridores, do Antônio Faleiro, não sei se vocês chegaram a ler, é um romance de um negro que foi alfabetizado pelo EJA, Educação de Jovens e Adultos, no Rio Grande do Sul, um estado extremamente branco, né, de predominância branca, né, e nesse romance, que tem milhões de problemas em termos de narrativa e tal, mas ele tem um papel pedagógico fundamental, tipo um Jubiabá,
sabe, de Jorge Amado numa determinada época, esse papel pedagógico que eu acho que eu não me incomodo com ele, que explica para as pessoas comuns, na linguagem deles, o que é mais-valia, o que é a questão do tráfico, né? Apesar de que algumas pessoas acham que passa uma visão preconceituosa também sobre a questão da maconha e tudo, mas, então, eu estou mais interessada nessas obras, sabe, que tratam mais detidamente dos fenômenos políticos do que desses efeitos melancólicos na subjetividade, né? Mas é só uma questão de preferência, né, gente? É isso, eu gosto do épico, né? Eu gosto da coisa, assim, da história se revirando, né? Só isso. Quem quiser aí os PDFs, depois eu mando. Manda pra gente, manda sim. Eu mando para a Alessia, e a Alessia... eu vou procurar aqui o nome do romance que me falhou completamente. É a idade, gente, tem que aposentar. Espera. Obrigada. Bom, não sei se tem mais perguntas ou reflexões. Então, até podemos fechar, não sei. Tá bem. Alessia, você tem mais algumas questões? Não, eu tô aqui, tava falando sem microfone. Não, se não tiver outras perguntas, também podemos fechar. Foi muito legal, muito interessante criar esse espaço de troca hoje, ontem, e a partir de contribuições bem diferentes, mas também com muitos pontos em comum. E a questão do retorno, eu imagino que é uma questão que a gente não vai, assim... Tão aberta, né? Isso, uma questão bem aberta, e seria interessante, se eu estava pensando isso, Francesca, porque esse aspecto do retorno para a África e da reflexão entre Brasil e África é uma questão, eu acho, não muito trabalhada. Então, seria interessante aprofundar, criar redes de trabalho sobre isso também fora do Brasil, porque, claro, a questão no Brasil, todas as reflexões sobre a mestiçagem, os efeitos da escravidão estão muito focadas no Brasil, eu acho, hein? Então, você falou um pouco disso também a partir da crítica da questão olhar a África a partir do Brasil e buscar uma África no Brasil. Então, talvez trabalhar sobre a gente, acho, já falou disso, tentar falar dessas questões de uma forma não identitária, não nacionalista, mas tentar ver o que está acontecendo na diáspora, pode ajudar, talvez, a sair de muitos perigos identitários que acompanharam as narrações sobre a questão racial no Brasil. Então, seria interessante tentar ver se tem outras pesquisas sobre o retorno em outros lugares, em outras formas, dialogando com outras literaturas. Não sei, isso é só uma reflexão. Obrigada, Alessia. Eu estou começando, né, como já sabes, essa pesquisa, mas sim, é mesmo o foco, né, é esse aqui, tentar abrir e ver também noutros espaços e também tentar abrir a questão da representação, não é, que nós temos desse espaço e dessa relação entre África e Brasil também, não é? Tem uma parte que, claro, é muito aprofundada, também por um lado identitário, não é? Mas também tentar ver quais é que foram as relações, quais é que foram os problemas, né? Que também não foram considerados como tais e como é que se construíram essas relações. Para mim é um espaço de investigação que merece, né, interesse. Rapidinho, só um comentário, eu fiquei tocada com as imagens do mar, a associação. O mar como esse entrelugar, o mar, né, como esse lugar de sepultura, cemitério dos corpos dos escravizados. O mar também como um lugar de turbulência, de resistência à revolta.
E o mar como transição, caminhos, né? Possibilidades. Águas vivas. Uau. E mortas, né? Sim. Só pra- lembrei o nome do romance, coloquei aqui, tá, gente? É Solução de Dois Estados, do Michel Laube. Tá? Solução de dois estados, o título? É, uma referência à questão palestina, né? Palestina, claro. Obrigada, Raquel. Saiu há pouco tempo, imagino. Sim, é bem recente, né? E toca muito nas questões contemporâneas, mas a partir da história de dois jovens que na infância, quase adolescência, passam pelo Collor e tal, e tem toda uma história familiar, mas que trata, na verdade, desse Brasil dividido, né? Entre bolsonaristas e pessoas de esquerda, né? É bem interessante esse romance. Obrigada. Obrigada. Então, muito obrigada a todas. Foi um prazer. Obrigada, Raquel, Camila, Clarice, Francesca e Nicola. Isis também. Exatamente, muito obrigado. Vou fechar aqui, Só vou interromper a gravação. Eu vou só agradecer a Francesca também pela fala dela, e depois eu quero mais informações sobre essa pesquisa, posso te mandar um e-mail, né? Claro, pode, à vontade. Eu queria deixar o meu contato, mas acho que a Alessia vai nos ajudar nisso, né? Claro, claro. Posso passar para Raquel. Muito bom rever vocês. Obrigada. Bom, eu vou interromper a gravação, tá?